a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes da gente falar sobre o Evangelho, a gente não pode deixar de falar da obra que deu início a tudo isso, né? Que foi o Livro dos Espíritos. Essa obra que completou esse ano 169 anos da sua primeira publicação, né, dia 18 de abril de 1857. E a partir dessa obra, Kardec, com aquele seu trabalho grandioso, né, enfim, a gente imagina o trabalho que ele teve, né, porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha redes, não tinha nada, né, não tinha e-mail, não tinha nada disso, e ele compilou, acho que foram, eu ouvi uma história com 50 cadernos, não sei de que tipo e nem de que tamanho, mas enfim, ele coletou todas essas informações de vários países, né, de vários médiums, e todas ao mesmo tempo, né, dando assim comunicações. Então, para ele chegar na composição desse trabalho, a gente imagina, né, o trabalho que ele teve na época. Mas é claro que a gente sabe também que o Kardec é um trabalhador preparado, é um espírito muito preparado, né, foi preparado para trabalhar na pleiade aí de trabalhadores de Jesus. Então, e com isso ele então deu início, né? Não é considerado, nós na doutrina espírita não dizemos o fundador, né? Porque essa doutrina é uma doutrina que não tem um nome de quem, né? Alguém que foi privilegiado e recebeu essas informações, não é isso, né? Kardec simplesmente codificou, ele organizou tudo isso, né? Por isso que ele fez todo esse estudo muito cuidadoso e colocou à disposição com muito trabalho e com muito trabalho de colaboração de outras pessoas, né? E a partir do Livro dos Espíritos, que ele então fez em 4 partes, né? Que foram os seus, é como se fossem os cadernos que faziam parte desse livro, né? Então, a primeira parte ele colocou das causas primárias, depois a segunda parte do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, que na sequência ele já desenvolveu esse trabalho a partir do Livro dos Médiuns, né? Aí, da parte terceira, ele fala, então, ele coloca, então, as leis morais, ou seja, ele foi organizando desta forma, né? E as leis morais, então, são desenvolvidas a partir da obra Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a partir de então, a gente começa a falar dessa obra que, na verdade, quando nós folheamos, lemos, estudamos, né? Muitos de nós passa por essa parte da introdução sem dar muita atenção, né? E essa parte da introdução é extremamente importante porque nos traz informações que nos dão base para o entendimento, não só dessa obra, mas também das outras, né? E nós gostaríamos de começar falando justamente sobre a obra. Na verdade, o Evangelho, quando nós falamos do Evangelho segundo o Espiritismo, muitas pessoas se reportam a essa obra como se fosse o Evangelho dos Espíritas, né? Quando que, na verdade, os Evangelhos são os 4 Evangelhos. Marcos, Mateus, João e Marcos. Lucas e Marcos, né? Então, nós não nos referimos a esse como nosso evangelho, né? É sim o Evangelho segundo o Espiritismo, mas é nesse local, nessa obra que a Kardec, então, apresenta o conceito da doutrina espírita. Toda a sua, né, a partir de uma visão ampliada, né, que ele vai nos trazer sob a perspectiva da moral do Cristo, né? O conceito exato, a apresentação da doutrina vem através do Livro dos Espíritos e o Evangelho, ele vai sim se basear nos 4 evangelhos, desses evangelistas que nós citamos, e dessas citações evangélicas, das cartas, enfim, para que se dê um outro olhar, né, para que a gente possa então usar esse trabalho
como uma forma de vivenciar, né, na prática, aquilo que Jesus veio aqui nos ensinar. Né? Então, isso é um manual prático do nosso dia a dia. Deveríamos, pelo menos, entender como sendo assim. Né? Bem, no prefácio, ele começa, eu não vou ler nada, né? Mas o prefácio, ele vem assinado pelo Espírito de Verdade. E muitos ainda perguntam, o Espírito de Verdade é Jesus? Né? E nós temos, sim, a informação, né? Temos informações aqui nessas obras. E, primeiramente, aqui no Livro dos Médiuns, tem uma mensagem que foi psicografada por um médium na época que Kardec, ele cita, ele diz assim, ó, essa comunicação obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris foi assinada com um nome que o respeito não nos permite reproduzir. E aí, então, ele segue, né, dizendo que essa obra, eles têm, sim, os fundamentos para dizer que essa mensagem, é assinada por Jesus, né? Que é assinada como Espírito de Verdade. O que não quer dizer que algumas mensagens possam, sim, trazer o Espírito de Verdade como assinatura e ser, né, dessa pleiade de trabalhadores, desse, né, grupo de trabalhadores que trabalham, né, enfim, a serviço de Jesus. E essa mesma mensagem, ela foi também publicada aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a mesma mensagem, ou seja, vem assinado como Espírito de Verdade, né? E então nos leva, sim, a poder dizer, a partir dessas informações, que sim, o Espírito de Verdade sim, o Espírito é Jesus. E essa mensagem, então, ela dá início ao capítulo. Né? E aí a gente não vai ler agora, mas aí a gente pode imaginar a magnitude, né, a importância que tem essa mensagem, né, o que ela traz para abrir uma obra. Né? E o que é que diz aqui nessa mensagem assim, olha, são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, nós percebemos aqui que esse restabelecer significa o quê? Que algo já foi estabelecido, né? E agora estamos confirmando, isso vai ser restabelecido. É o tempo certo, porque tudo na nossa existência, no decorrer da nossa evolução, nós tivemos tempo para entender as coisas, né? Agora são chegados os tempos que a gente já tem condições, mais ou menos, né, de compreender qual é essa moral, quais são esses ensinamentos morais que Cristo nos trouxe e de que forma nós podemos entendê-los, né? E assim, essa parte da introdução, ela é dividida em 4 partes. É o objetivo da obra, a autoridade da doutrina espírita, grande esse pedaço, né? Notícias históricas, e depois a última parte é a parte que vem trazer os precursores da ideia cristã, né? Que são aqui Sócrates e Platão. Nessa introdução, então, nessa primeira parte, o que é que ele nos diz? Kardec diz o seguinte: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Que partes são essas? Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. Os atos comuns da vida de Cristo.
Cristo nasceu 25 de dezembro. Cristo não nasceu em dezembro. Cristo nasceu em abril. Cristo nasceu em Nazaré. Não, Cristo não nasceu. Esses são fatos da vida de Jesus, muitos outros, que podem ser controversos. Pode haver uma diferença de opinião, de ideias, eu fiz das pesquisas, enfim. Isso pode haver dissidência, né? São fatos da vida que a gente... os milagres, né? Houve milagres, não houve, né? Cristo realizou milagres. Bom, alguns sim, alguns não. Também são situações que podem ser discutidas. As palavras as predições, né? Ou seja, aquilo que foram as questões das predições, as palavras que hoje são tomadas pela igreja, né? Para a fundamentação dos dogmas, e aí existe sempre uma discussão, uma ideia diferente de opinião, e o ensino moral. Ou seja, de todas essas partes, a única que não é controversa, a única que não é questionável, é justamente o ensino moral do Cristo. Né? E é justamente sob essa ótica que vai versar todo o desenvolvimento do Evangelho segundo o Espiritismo. E tudo que nós vemos no Evangelho, ele não necessariamente é colocado em ordem cronológica, né? Nós vamos estudar, nós vamos conhecer esses ensinamentos, nós vamos conhecer a moral do Cristo de uma forma pelo seu tema, pelo seu conteúdo, não exatamente pela cronologia dos fatos. Isso vai nos dar flexibilidade de fazer as nossas correlações, né? Sem que haja uma cronologia, porque nós vamos ver aqui fatos que são citados das Escrituras, né? Que não importa quando que isso aconteceu, importa o fato em si e qual é o impacto que aquilo tem na nossa vida, porque na verdade a gente não está falando do que aconteceu, nós estamos falando do que aconteceu há muitos anos atrás, porém o objetivo qual é? É trazê-los para hoje, é ver qual o impacto que isso tem na nossa vida, né? Como é que nós estamos fazendo uso dessas informações e desses ensinamentos. E aí, lógico que aí discorre então Kardec dizendo que, na verdade, isso tudo que nós vemos aqui é um código de moral universal. Né? Não importa a religião, não importa o credo, né? Importa o ensinamento que ele traz e de que forma isso é aplicado na humanidade. Né? Não vai depender de nenhum título, né? Não vai depender de nada formal, é simplesmente algo para a gente ter como universal, um código universal. Né? E aqui ele diz o seguinte: muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si só, são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Como que a gente pode entender isso? Por exemplo, quando nós vamos lá nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos, né? Porque serão consolados. Outra passagem que a gente pode citar aqui que abandone-se o pai, quem quiser me seguir, abandone pai e mãe e me siga. Aí a gente vai entender assim, puxa, mas se a gente for levar literalmente isso, né? Como é que a gente vai entender, né? Jesus está pedindo que eu abandone meu pai e minha mãe para que eu possa, né? Enfim, qual é a chave que nós temos? Porque nós temos que entender que naquela época a linguagem, né, dos evangelhos, ela trabalhava muito com arquétipos, com figuras de linguagem, né? Coisas da época, do momento, enfim, da cultura, que hoje tem que ser interpretados. Porém, eles têm que ser interpretados de uma forma racional, né? Não pode simplesmente dar o
a interpretação que se queira. E aí Kardec traz o quê? A chave está completa no Espiritismo. Como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente, como todos mais tarde, ainda melhor, o reconhecerão. Então, o Espiritismo ele nos traz conhecimentos, e aí, quais são esses conhecimentos que nós estamos falando? Da base da doutrina, que é justamente a reencarnação, né? Como é que nós vamos entender? Como é que fica, né? Onde que é? Da onde é, então? Né? Se nós não acreditarmos que nós estamos vindo de vidas sucessivas e ainda temos outras a viver, se nós não acreditarmos na reencarnação, se não acreditarmos na eternidade do nosso espírito, algumas coisas não fazem sentido. Não? Então, são todas essas informações que a doutrina nos traz, né, que vão dando sentido, vão completando essas lacunas que ficam ali meio um pouco sem explicação, né? Muito bem. E passando assim, mais à frente, nós vamos então para o item 2. Não dá para falar de tudo, né? Porque são itens bastante detalhistas que vale a pena a gente ler, né? Mas que a gente tenha pelo menos uma visão geral dessa introdução para que a gente tenha o interesse, né, de ali ler, para a gente poder entender melhor aquilo que vem a seguir, né? Autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. O que é que nos diz aqui, né? Como é que nós chegamos a esse conceito de universalidade dos ensinos dos espíritos? Porque aqui, como nós já dissemos no começo, Kardec, a doutrina espírita, ela não surgiu privilegiando alguma religião, né? Dizer, isso aconteceu porque o fulano de tal, a religião tal, enfim, o movimento tal deu origem. Então não tem aquele que é o fundador, como a gente já mencionou, mas ele surgiu de um trabalho que nós já também mencionamos, né? Dessa coleta de dados, desse trabalho intenso que houve, né? Dessas informações, e que justamente a universalidade se dá pela forma como isso ocorreu, né? Então, todas as informações que foram coletadas, elas foram coletadas mais ou menos, elas aconteceram, as mensagens que foram recebidas em diferentes países, em diferentes comunidades, centros espíritas ou, enfim, grupos que se reuniam naquela época, né, para terem as reuniões mediúnicas, elas aconteceram de formas diferentes. Não foi um grupo que recebeu aquelas mensagens, então, é isso aí. Não, isso aí simplesmente poderia ser considerado uma ideia, assim, vamos dizer, ideias pessoais, poderia até ser uma coisa meio individualizada. E para que não se corresse esse risco, né, isso aconteceu ao mesmo tempo no mundo todo, com aquela dificuldade toda de informação, de comunicação que a gente já mencionou. E aí ele diz o seguinte, ó: o espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre seja assim para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Né? Então, quando a gente pensa nessa universalidade dos ensinamentos dos espíritos, ele diz o seguinte: é aí que reside a força do espiritismo. Né? É saber que não existe nenhum segmento de nenhuma sociedade que vai ser privilegiada em ter acesso a esse tipo de informação. Qualquer pessoa pode ter. Ela pode não acreditar, é outro segmento, mas ela pode. Né? Claro que tem que ser uma coisa que
tem que ser com método, com estudo, enfim. Não é assim, né? Não, a gente não está dizendo aqui que então todos nós então vamos nos reunir na nossa casa e vamos começar a fazer reuniões mediúnicas, não é isso. Mas a comunicação com um parente, por exemplo, ocorre, né? Por exemplo, eu posso ter um sonho, né? E se eu souber exatamente o que é que a doutrina espírita nos diz a respeito disso, eu sei que eu vou ter uma comunicação. Às vezes eu vou sim, né, estar em contato com aquele espírito e muitas vezes eu não vou nem lembrar. E às vezes sim, né? Então existem várias formas, né, que eu possa ter acesso a essa comunicação, enfim. É essa singularidade que ele se refere, né? Mais à frente, Kardec vai tratar... eu tenho que ir mais para frente, senão não dá. Sobre notícias históricas, né? E o que é que ele quis dizer com isso? Aqui, o Kardec, ele vai trazer algumas informações sobre o valor das palavras, né? O valor que as palavras têm situado no tempo. Então, naquela época, né, das escrituras e os evangelhos e tudo mais, havia, então, uma sociedade, uma comunidade, enfim, ali, e os costumes da época judaicos, né, eram alguns que traziam toda uma carga de significado, né, para que a gente possa entender alguns termos. E aí, ele vai falar sobre vários termos aqui. Ele vai falar sobre samaritanos, nazarenos, que a gente vai encontrar no decorrer da leitura dos evangelhos esses termos, né? Só que vai passar por eles, mas se nós não temos o conhecimento do que representava aquela população, aquele segmento da sociedade, né? Vai nos passar... alguma coisa vai ficar pendente ali. Então, ele nos traz todo esse conceito, né? Publicanos, portageiros, fariseus, escribas, sinagogas, saduceus. Alguns a gente até lembra, alguns a gente pensa assim, né? Onde é que eu vi isso, né? E aí a gente percebe assim, essênios, e eu gostaria só de dar um exemplo, então, para a gente saber mais ou menos como é que isso influencia na nossa formação, tanto de ideias, de conceitos, como na nossa formação também moral. Porque quando nós falamos desses povos, dessas comunidades, nós estamos falando de um comportamento, ou de uma forma que eles viam a sociedade, ou qual o papel que eles exerciam naquela sociedade, e aí a gente vai tirar nossas conclusões. E aí a gente vai falar aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, nós vamos falar sobre deixa eu ver aqui, nós vamos falar sobre os escribas, que a gente ouve falar bastante, né? Que fala o seguinte, que nessa época, aqui os escribas, eles eram considerados as pessoas de mais conhecimento, vamos dizer assim, né? Intelectualmente falando, e eles eram os responsáveis por levar esse conhecimento, por levar a interpretação, né, das leis da época, né, das leis de Moisés para aquela população. Então, eles eram considerados pessoas cultas, pessoas que de uma grande sabedoria, certo? E aí, nós também aí o que acontece? Eles interpretavam essas leis para o povo, muito bem. Só que Kardec, ele faz mais um adendo. Ele fala assim, ó, que esses escribas, eles faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles provocavam aos inovadores. Daí envolveram Jesus na reprovação que lançava aos fariseus. Os fariseus eram aqueles que faziam a cultuação externa, né? Estavam mais sempre voltados ao culto exterior do que aos valores internos propriamente dito.
E aí a gente vai ver no Evangelho algumas situações. Então, os fariseus, por exemplo, eles estão aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 4, numa passagem de Mateus que diz assim: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? E aqui é uma passagem que está se falando de reencarnação, né? Então, estava sendo perguntado. Então, os escribas diziam isso, certo? Então, aqui está sendo questionado, Jesus está sendo questionado sobre essa passagem, porque Elias era o João Batista, aquela coisa toda, né? Então tá, aí os escribas, então, eles se colocam aqui nessa passagem. Porém, mais à frente, nós vamos achar uma outra passagem, que também está em Mateus, que é lá na coletânea de preces, para afastar os maus espíritos, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridões. E aí a gente entende, então, que quando Kardec nos coloca esse tipo de informação aqui, na introdução, é um elemento para que a gente tenha o entendimento do sentido figurado das palavras, né? Que a gente, bom, eles eram pessoas sábias, pessoas, né, de grande conhecimento, porém, o que é que eu devo interpretar? Né? Será que aqui nesse momento eu não devo vê-los como uma pessoa que dá mais, né, mais importância para as palavras do que as ações, né? Que tipo de sentimento está sendo levado ali em consideração, né? E aí isso não é para que nós interpretemos, talvez, os escribas e os fariseus. Na verdade, é para que a gente talvez se veja nesses personagens, para que nós nos vejamos. Porque, lembrando, o Evangelho é para nossa vivência, é para nossa prática, né? E nós vamos estar sempre, né, envolvidos em todo tipo de sociedade, com todo tipo de comportamento, e aí nós precisamos fazer a nossa autoavaliação, nosso autoconhecimento, para saber se eu me encaixo ou não nessas categorias. E aí eu preciso saber como é que era, o que eles querem dizer com isso, para que eu possa me avaliar, né? É sempre assim, é nós nos vendo naquela situação, né? Muito bem, não vou para falar de todos. E o último ponto é aquela que nós falamos deixa eu voltar lá, né? Sobre os precursores da ideia cristã. Assim como Jesus, que não deixou nada escrito, Sócrates também não deixou. Sócrates e Platão, eles viveram mais ou menos uns 500 anos antes de Cristo. E tinham suas ideias, né? E Sócrates não registrou nada, mas Platão, como seu discípulo, sim, né? E aí, nesses registros, nós podemos observar que Sócrates tinha, sim, ideias já muito parecidas com as ideias cristãs. Mas não pode se afirmar e nem dizer que o cristianismo vem de lá, né? Mas eram ideias que já aconteciam. Então, são ideias que Kardec coloca aqui para nos dizer o quê? As ideias não apareceram assim do dia para a noite. Elas já vêm sendo desenvolvidas pela humanidade, né? E simplesmente em algum determinado momento dessa história, dessa linha do tempo, né? Houve pessoas que já tinham essas ideias, né? E que eram extremamente parecidas com o que, né? Vamos dizer assim, as ideias que o cristianismo passaram a pregoar, né, eram parecidas. Então, ele diz aqui, ó, assim como a doutrina de Jesus só conhecemos pelo que escreveram seus discípulos, da de Sócrates só temos conhecimento pelos escritos de seu discípulo Platão. Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo
para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. Né? E aí ele vem falar, então, vai falar do princípio inteligente, vai falar do princípio material, vai falar de caridade, né? Enfim, vai falar de espíritos protetores, na sua forma, obviamente, de colocar as palavras, né? Não com exatamente esta nomenclatura, né? Vai falar de reencarnações sucessivas, né? Tudo nessa grande análise. E, com certeza, nós vamos entender que, bem, ele diz assim, ó, também Sócrates toparia criaturas que zombariam de sua crença nos espíritos e que o qualificariam de louco, assim como a seu discípulo Platão. E aí nós sabemos que Sócrates, né, também foi morto, né, que bebeu cicuta, aquela coisa toda. Então aí a gente vê das semelhanças, né, mas assim, no cerne é Kardec nos trazendo essa evolução das ideias, né? Como tudo está interligado, que não nasceu do dia para a noite, né? Que tudo tem essa ligação na linha do tempo, mas que tudo isso nos leva a fazer essa reflexão, né? Hoje nós estamos aqui falando sobre esses ensinamentos que são sempre atuais para nós, né? Mas que, na verdade, quando eles colocam lá na frente, quando Kardec coloca lá na frente para nós, que isso deveria ser como um código civil de conduta, ele coloca lá bem no início, né? É um código de conduta mesmo, se a gente for parar para pensar, né? Que vai ter todos esses ensinamentos, todas as leis, enfim, todas as aplicações, o como, e sempre ter como base o quê? A resposta vai ser sempre o amor, né? Para todas as perguntas que nós fizermos aqui no Evangelho, eles vão sempre desaguar na mesma solução, que vai ser a visão amorosa que a gente tem que ter, né, com relação a tudo que nos rodeia, né? Então é isso que eu tinha para falar, é uma coisa bem rápida, né? Mas vale a leitura, né, o interesse pela leitura dessa introdução, que eu acho que acho que é esse o propósito da gente estar falando aqui, na verdade. Não é ensinar nada, é simplesmente a gente comentar o que é interessante de se conhecer. Obrigada.